Oi e olá, queridos amigos, Bernd aqui. Neste vídeo vamos falar sobre o tema o que eu faço quando minhas Oncidium murcham, onde eu preciso cortar. O que eu preciso cortar? Eu preciso cortar alguma coisa? E se eu cortar, qual é o benefício disso para a planta? E por isso eu diria que temos aqui uma rica variedade de plantas. Sim, muitas plantas lindas, orquídeas que ainda estão florescendo, orquídeas que estão murchando, como esta Anopsis. Então, orquídeas que estão completamente murchas, como esta Oncidium. E aqui, dá para ver claramente, este caule de flor já está bem amarelo. Então está claro que ele está completamente morto. Este aqui já está até marrom, ou seja, na verdade você já poderia quase quebrá-lo. Isso já está quebrado. Basicamente, na natureza, ninguém fica cortando as plantas. Este suporte não é mais necessário, pois a floração já acabou. Significa... Aqui você pode cortar sem preocupações e nem precisa desinfetar as ferramentas. Nesse caso, porque aqui já está tudo morto, não há mais fluxo de seiva e você não precisa se preocupar fazer com que algo aqui seja desinfetado. E por isso, isso aqui pode simplesmente ser removido. Você não precisa se preocupar com nada. Que algo aconteça é porque, por exemplo, você não desinfetou as ferramentas. E então a planta em si já está pronta. E ela também já está fazendo novos brotos. Então aqui está um belo e grande broto novo, como você pode ver. Significa que o novo broto, que provavelmente vai florescer a seguir, no Oncidium, é muito comum que eles floresçam apenas com o próximo broto novo. Existem algumas exceções. Uma está aqui. A Orquídea Seicopsis também conta como um Oncidium. E ela tem aqui, há muito tempo, seus 2 brotos de flores, e isso é o que chamamos de florador em revólver. No momento, ela não está florescendo, ela floresceu há alguns dias. E floresce em intervalos regulares a cada poucos meses. Então sempre sai uma nova flor da ponta do broto de flores, e isso pode, ao longo de muitos anos, isso pode acontecer e acontecer. Por isso, aqui seria fatal, quando se pensa, poxa, não tem mais nada aqui, porque talvez a pessoa ainda não conheça a planta e não a tenha cultivado por muito tempo, e a pessoa remove o broto de flores, porque pensa que acabou. Sim, então você realmente precisa esperar pelo próximo broto novo, e se você cortar isso de novo, pode acabar se arrependendo quando descobrir isso mais tarde. Depois de ver o vídeo, você sabe disso. Se você pegar aqui, por exemplo, uma Encyclia, ela também está lentamente murchando. Na verdade, as flores já estão murchas. Porque, assim, em sua versão padrão, não é. Assim, como essas aqui, não parecem, normalmente são um pouco rosa, um pouco. Menos marrom escuro, um pouco mais claro na cor. E você poderia, na verdade, já chegar e dizer, sim, a planta não precisa do broto de flores, isso só consome energia. Mas isso depende muito do estado da planta. Se você olhar para os bulbos aqui, todos parecem muito bons. E se você olhar de perto, verá aqui, já está saindo um novo broto. Isso significa que a planta está indo muito bem no geral. Vocês veem, ela está crescendo aqui em um orquitop com substrato fino, UPS, recém-regado. E, na verdade, você pode esperar aqui, o quanto quiser, até que todas as flores tenham caído e o caule da flor caia por conta própria. Isso leva um tempinho, ou nem isso, que ele nem caia, e então você pode cortá-lo, porque visualmente não é mais um destaque quando tem um caule de flor seco preso, e por isso você pode cortá-lo quando estiver seco, e isso é sempre o melhor. Aqui, por exemplo, neste, o Zicopedalum era um antigo caule de flor. Vocês viram, eu consegui removê-lo bem facilmente. Aqui está outro caule de flor, que agora está começando a murchar, e também aqui se aplica, ou é a minha recomendação. Só então, remova o broto da flor, quando ele estiver realmente completamente seco, e então vocês terão um trabalho bem fácil com isso. O que mais temos aqui? Os tropicais. Aqui, os tropicais, ou você já deveria conhecê-los. Ela já foi mostrada várias vezes, e o que ela tem ou o que ela mantém é bem bonito. Os brotos de flores murchas ficam aqui na planta. Vejam, ainda há um broto de flores florescendo, e, na verdade,
não é tão atraente se houver apenas uma praia seca pendurada ali. A gente sempre quer que esteja bem verdinho, ou seja, aqui você pode simplesmente vir e cortar, e o que está murchando é cortar. Assim, você pode dar uma olhada mais de perto na planta, se tudo estiver certo, para garantir que não haja muita parte seca. Então você pode simplesmente usar a mesma ferramenta de corte novamente. Você está lidando com a mesma planta e então você faz mais uma vez os cuidados com a planta. E então é bom quando você remove esses brotos de flores aqui. Aqui tem uma folha amarela, ainda não está completamente amarelo. E então a planta já está praticamente pronta. E você pode praticamente aproveitar bem esse broto de flores que ainda está presente aqui, porque ele é bem bonito e tudo que está marrom e morto está fora. Como se faz a multiplicação de uma Dendrobium. Eu vou mostrar isso para vocês no próximo vídeo. Eu já preparei algo também. Então, vamos falar sobre uma planta. Vocês já conhecem ela do vídeo passado. Ela ainda está florescendo, por isso não corto nada dela. Para garantir, eu não corto nada aqui. E esta é a Vanda. Com a Vanda é assim. Aqui também, mais cedo ou mais tarde, o broto de flores vai morrer. Mas enquanto ela ainda estiver florescendo, você pode ver que ela está lentamente chegando ao fim. Porque as flores estão surgindo aqui, diz Brown. Manchas, áreas marrons, isso significa que mais cedo ou mais tarde você precisa cortá-lo. Se você não cortá-lo, ele vai secar, mas não faz mal. Mas fica tão pouco atraente na planta, por isso é recomendável cortar esses brotos de flores também. Agora eu preciso colocar a ferramenta aqui na solução desinfetante. Por que, na verdade, solução desinfetante? E o que você pode usar como solução desinfetante? Podemos, por exemplo, usar uma solução de 10% usar uma solução de cloro. Ou seja, a solução de cloro, a ferramenta. Pode ficar lá dentro por um tempo. É recomendável que, ao usar uma tesoura, você simplesmente faça o corte, abrindo. Bem, isso garante que caso a tesoura corte relativamente apertado, que então, quando ela estiver fechada, também os espaços entre elas sejam alcançados, porque se ela cortar muito apertado, pode ficar realmente muito denso, e então não dá certo. Por isso, é melhor colocar aberto em um vidro assim. Vale também se você estiver trabalhando com um escalpelo, que eu vou precisar em alguns minutos. E por isso, é bom colocar a ferramenta aqui dentro. Então, eu disse que é uma solução de cloro a 10%. Vocês também poderiam usar álcool puro, limpezas álcool. Vocês também poderiam usar gasolina de isqueiro. O que vocês também podem fazer quando eu usei a palavra isqueiro, vocês podem passar com o isqueiro aqui embaixo. Vocês também podem fazer todo esse processo de queimar com um bico de Bunsen, se preferirem. Vocês também podem fazer isso com uma vela. Basicamente também funciona, no entanto, se vocês usarem uma vela. Geralmente fica fuligem aqui embaixo. Isso talvez também não seja tão ideal. E o que vocês também podem fazer, se não tiverem nada em casa. Nesse sentido, eu penso que sim. Sim, o que eu sei, vodka de duplo grão ou algo assim, qualquer coisa com alta graduação alcoólica, deveria funcionar, na verdade. Álcool a 40% ou bebidas alcoólicas a 40% deveriam ser tão concentrados assim, que elas funcionam muito bem. Principalmente quando você acende, você vê uma chama. Isso significa que já é forte o suficiente e deve, com certeza, desinfetar. Você também pode usar um spray desinfetante e isso mata tudo o que há de germes, sejam fungos, bactérias ou vírus. E então não se transfere isso de uma planta para outra. Enquanto vocês trabalham na mesma planta, na verdade não precisam fazer isso. Claro que pode ser, vocês cortam aqui em um ponto da planta. Lá está, por exemplo, uma esporo de fungo, ou, se preferirem, vários esporos de fungo, e então vocês mudam para outra área da planta, e então vocês transferem isso de um ponto da planta para outro. Por isso, se vocês forem muito meticulosos, então vocês fazem isso em cada planta individualmente. Mas, na verdade, uma planta, se já estiver infectada, está... Bem, então já está infectada. Não adianta mais se vocês transferirem onde... No caso do câncer de oleandro, é melhor fazer isso regularmente. Após cada corte. Vamos falar sobre o tema Phalaenopsis. Phalaenopsis provavelmente vai interessar quase todos vocês, provavelmente realmente. Todos,
porque Phalaenopsis é um gênero de orquídeas que quase todo mundo tem em casa. E por isso estamos vendo aqui uma planta. Ele tem uma folha danificada. Ela perdeu isso porque foi colocada para fora muito cedo devido a um erro de cuidado da minha parte. E essa folha recebeu sol pleno. Curiosamente, é apenas essa uma folha que teve o problema. Bom, esta é a folha superior. E aqui, nesse caso, você deve simplesmente usar um bisturi. Você também poderia simplesmente deixar assim, porque agora não é dramático. E então você vai lá e corta a folha com cuidado. Dentro da área verde, mas para fora. Ou seja, eu vou fazer isso agora de um jeito que fique bom na câmera. Normalmente você pode fazer isso de uma forma um pouco mais delicada. São sempre operações tão cegas, é sempre um pouco difícil. Ah, o corte saiu certo. Isso mesmo, ele sobreviveu. Então agora precisamos cortar limpo e garantir que não pegamos outra folha. Agora estamos vendo um dente assim. Basicamente você pode simplesmente cortar esse dente também. Você também poderia ter feito um corte reto e limpo, e aí estaria tudo certo. O que se pode fazer aqui nessa área do corte, se você não deixar secar, simplesmente que se pode espalhar pó de carvão aqui. O pó de carvão também tem efeito desinfetante. E então, se o assunto estiver resolvido, mas eu vou assumir isso. Com um corte limpo, isso já não é um problema. A planta então forma relativamente rápido um tecido de cicatrização, e então tudo deve ficar bem novamente. Mas vamos falar sobre o broto da flor. Esse é o tema principal deste vídeo, não? Essa folha que acabamos de remover. E o que podemos ver aqui, já começa a morrer na ponta, a secar. Mas o que também podemos ver ao mesmo tempo, aqui no olho adormecido algo está brotando. E eu preciso virar isso agora. Nesse olho adormecido algo está brotando. Significa onde exatamente se deve cortar. Normalmente, se a planta não estiver parada há muito tempo e já estiver fazendo suas próprias coisas, que ela faz assim, se corta o broto da flor murcha acima do segundo ou terceiro olho, e então exatamente isso vai acontecer, o que já aconteceu aqui. E aqui já aconteceu, ou seja, o olho adormecido, que está aqui sob a bráctea, vai expulsar. Vocês veem, já brotou? Significa. A parte superior, o broto da flor, não precisa. Podemos simplesmente cortá-lo. Aqui deste lado temos um broto de flor, mas ele já está bem marrom. Vemos que o broto da flor não está mais branco. Significa que a planta também não precisa mais disso. Então vamos para cá. Vamos tirar o clipe aqui. E o suporte também. E então vemos onde vamos cortar. Exatamente, vamos cortar aqui, logo acima do broto, mas de forma que ainda possa secar um pouco e que isso não cause problemas. O que vemos aqui já é um broto. Este aqui em cima está um botão ativo. Dá para ver que ela ficou mais grossa. E, então, não se deve cortar isso também, ou seja, aqui, nesse caso, já seria isso. Certo? O que foi feito. Claro que ela tem aqui 1, 2, 3 olhos. Se a sua planta ainda não brotou sozinha, você corta aqui, acima do terceiro olho. Exatamente. Então acontece que aqui o olho brota. Ou, o que pode acontecer então? Se vocês não trataram isso hormonalmente, eu preciso ver onde está a planta hormonal. Onde está esse bomba hormonal? Então eu coloquei isso no lugar aqui. Ah, bem na sua frente. Vocês sabem disso. Às vezes você procura algo e então está bem na sua frente. Então isso também pode acontecer, que quando vocês cortam a planta, vocês veem aqui no broto floral que foi cortado em cima, que a sua planta praticamente forma mudas. Vocês veem quantos se formaram aqui. Isso agora aconteceu, no entanto, com um fito-hormônio. Vou mostrar isso para vocês em um vídeo extra. Vou subir isso também. Ainda existe no canal antigo. E então vocês veem quantas plantas podem surgir aqui. Essas são agora plantas definitivas. É preciso dizer isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7 caiquis definitivos que surgiram de um olho dormente. Isso já é uma coisa realmente incrível. Mas vocês veem aqui, em cima, as brotos que ainda estão aqui. Teoricamente também poderiam produzir caiques ou então deixar brotos florais se formarem. Agora precisamos esperar como isso nos próximos dias se desenvolverá, quando as raízes também vão surgir. Não deve demorar muito mais, porque essa planta aqui já está muito, muito grande. Ao mesmo tempo, vemos a planta em si, a planta-mãe está fazendo uma nova folha central. Isso significa que ela também está bem. Se vocês prestaram atenção no último vídeo, então sabem exatamente o que é essa solução leitosa. Na verdade, essa é a solução secundária. Eu já mostrei isso para vocês no último vídeo. Essa planta teve alguns problemas. Cochonilhas são, infelizmente, comuns em orquídeas. Já é algo comum. Ou seja, vocês podem comprar plantas em viveiros renomados. À primeira vista, elas parecem ótimas, mas no dia seguinte aparecem pequenos pontos brancos por toda parte. É realmente incrível. Provavelmente. Isso se deve à agricultura ecológica de orquídeas, porque simplesmente não há um meio eficaz a longo prazo para se livrar das cochonilhas, mas isso é tudo sobre isso. Aqui vemos, é ainda um velho broto de flor. Claro que precisamos removê-lo. Podemos simplesmente cortar aqui, então o colome voa por aí e podemos tirar esse broto de flor seco daqui. Também poderíamos ter deixado ele. No entanto, tudo o que morre em algum lugar, eventualmente apodrece mais cedo ou mais tarde. E então, não é tão bom não, mas não faz diferença. E, por isso, vocês veem o que pode acontecer quando cortam o broto de flor corretamente. As cochonilhas podem se formar principalmente no verão, forma muito mais fácil quando as temperaturas estão altas, mas também pode ser gerado artificialmente, mas também há algumas espécies de orquídeas, formas naturais, que tendem muito a formar cakes. Por exemplo, a Phalaenopsis equestris é um desses candidatos. Há plantas que têm uma quantidade absurda delas em uma só planta. Cakes. E eu também vou apresentar as formas naturais em vídeos extras. Já está tudo preparado. E por isso eu diria que agora cobrimos tudo sobre o tema do corte de orquídeas. Agora eu preciso mostrar uma coisa legal e interessante para vocês, para finalizar. E é isso que eu vou fazer agora. Então, relativamente pequena plantinha, eu a segurei bem aqui, porque está começando a ventar um pouco, para que ela não fique voando por aí. E na verdade, esse é um cake, que é o broto de flor, eternamente longo. Espero que eu consiga mostrar isso para vocês. E vocês veem, ela tem um broto de flor pequeno e bonito. Eu quase diria que é um broto de flor bem curioso, com brancos, com o broto de flor pontuado de branco e vermelho. Espero que vocês conheçam isso. Oncidium cardaginense. Coisa realmente legal. Então, vocês veem, eu expliquei para vocês em quase todas as plantas, no que vocês devem prestar atenção. O que importa quando a planta floresce é, com as Phalaenopsis, o que pode acontecer é a formação de novos brotinhos. E eu acho que, se vocês ainda tiverem perguntas, fiquem à vontade para escrevê-las nos comentários. Dê um joinha e inscreva-se no canal. Muito, muito importante para que vocês não percam mais nenhum vídeo, porque mais vídeos virão. Até lá e tchau.